Bom dia! Hoje a gente vai falar sobre um tema que é crucial na relação das pessoas com a comida, porque é a partir desse momento, né, do pé na jaca, que as pessoas ou seguem cuidando da sua relação com a comida, do seu corpo, da sua rotina alimentar, ou elas desistem. E aí tem uma frase muito interessante que um paciente meu disse, que ele falou assim: eu sou muito bom em arrumar desculpas para desistir. Mas será mesmo? Será mesmo que o pé na jaca é uma desculpa para desistir? A gente vai falar sobre tudo isso. Então, para que a gente tenha aqui um momento de troca, onde eu trago um conteúdo de valor para vocês e vocês retribuam, eu peço que vocês curtam, compartilhem com quem vocês acham que merecem esse conteúdo, que vai ser positivo, que vai agregar. Então, é um momento de troca. Vocês curtem, compartilham, interajam e eu vou trazer aqui para vocês esse conteúdo que é tão importante. Porque sim, enfiar o pé na jaca é um dos temas principais das consultas, porque, como eu falei, ele é crucial. É ele que define se a gente vai continuar lidando com a nossa relação com a comida, cuidando do nosso corpo, da nossa alimentação, da nossa rotina, ou se a gente vai desistir, né? Se a gente vai, já que eu enfiei o pé na jaca, agora foi. E a partir daí é um ciclo de deixar para trás, deixar para lá. Então vamos lá. O que está por trás de enfiar o pé na jaca? Eu vou usar essa expressão várias vezes porque é o nosso tema, mas poderia ser chutar o balde, né? Então existem várias que as pessoas usam, mas eu sei que enfiar o pé na jaca é a mais comum e universal para todo mundo. Então, quais são os motivos pelos quais geralmente se enfia o pé na jaca? O primeiro deles é a fome emocional. O nosso estado emocional nos leva a comer mais. Existe também a restrição, que é quando a gente não se permite comer algum determinado alimento, ou vários alimentos, ou toda uma classe de alimentos, como carboidratos, por exemplo. E aí, em um determinado momento, quando a gente tem acesso àqueles alimentos, a gente exagera e perde o controle, né? E tem também os nossos mecanismos de defesa. Muitas pessoas chamam isso de autossabotagem, mas na verdade são os mecanismos de defesa do nosso próprio corpo. Mas como assim, né? Isso é um assunto muito longo, mas vou resumir aqui para vocês. O mecanismo de defesa, ele está ali para nos proteger. Então, toda vez que a gente sente algo desafiador, vivencia algo desafiador, o nosso corpo entra em estado de defesa e nos leva para a comida para nos proteger daquelas emoções, daquelas sensações, daqueles acontecimentos. Então, é um mecanismo de defesa que se relaciona sim com a fome emocional, com a restrição, mas é um pouquinho diferente, né? Ele traz mais questões. Então, essas três coisas geralmente têm a ver, né? Um outro exemplo de mecanismo de defesa, para que fique bem claro para vocês, é o medo da mudança, por exemplo. Quando eu observo que eu estou chegando lá onde eu gostaria, eu estou perdendo peso, eu estou conseguindo comer tudo bonitinho, como eu sempre sonhei, e o medo do que aquilo representa, né, do que eu vou perder conquistando aquilo, me faz ter um episódio de exagero. Só para vocês entenderem que ele é diferente da fome emocional e também das restrições, tá? Então, sim, existe uma força o que eu ganho com o que eu perco,
né? Agindo também nos nossos exageros. E sobre isso agora, eu tinha várias coisas para falar, mas eu vivenciei ontem um episódio de exagero na minha vida e eu quero relatar para vocês, para que vocês entendam como funciona, né? E que todo mundo é humano e que exagerar às vezes faz parte da vida e que isso não precisa ser o ponto definitivo entre seguir ou desistir, certo? Então vamos lá, o meu relato, tá? Meu relato pessoal. Ontem foi um dia daqueles pra mim em que eu acordei sem vontade de sair da cama, como se eu tivesse que lutar para conseguir levantar. E foi exatamente assim. Não foi só uma sensação, foi assim muito forte, muito real. Então foi uma luta para sair da cama, foi uma luta para vestir o pijama, tirar o pijama, vestir uma roupa. Foi uma luta para ir tomar café da manhã. O dia parece que foi uma luta inteira para que eu continuasse na minha rotina, porque tudo que eu queria ontem era não levantar da cama. Então qualquer coisa que eu fiz ontem, eu tive que me esforçar muito. E tem um motivo aparente? Não sei, não cheguei lá ainda, mas o fato é que eu acordei assim, mesmo tendo tido uma ótima noite de sono, tá? E partimos daí. E aí eu fui levando o dia, porque eu pensei, ou eu fico, ou eu vou. E eu decidi seguir. E aí eu fui indo, a minha rotina tranquila. Chegou no meio da tarde, eu olhei em cima da bancada, tinha um pote de bala. Eu não tenho o hábito de comer bala, acho que eu comi tanto quando eu era criança que, assim, não curto. Mas a minha mãe tinha trazido balas diferentes, são balas quebra-queixo. Eu particularmente nunca tinha comido, tá? Mas são, é como se fosse um caramelozinho com lascas de coco junto, assim, muito gostoso. E aí ela colocou em vidros de pepino. E eu olhei para aquilo e pensei, eu não tô com fome, eu não preciso, mas eu estou com vontade. E naquele momento eu escolhi não seguir as minhas sensações físicas e seguir a minha mente, as minhas emoções do dia. E sim, isso é super raro de acontecer comigo, porque eu tenho vários recursos para lidar com essas vontades que vêm, né? Mas ontem eu decidi que eu ia simplesmente seguir a minha vontade, foi uma escolha, né? E tá tudo bem. Então eu comi uma bala, comi outra, e de repente eu comi outra, e aí eu comi mais uma, e comi mais uma, e basicamente eu comi o vidro inteiro de bala. Não sei quantas deram, mas era um vidro de pepino com aquelas balas, elas são mais ou menos desse tamanho, elas são grandinhas assim, enfim. E aí, depois disso, então, eu tava muito doce, e aí eu abri o armário, tinha um pacote de salgadinho. Sabe o Pingo Douro, aquele de gradezinha, assim? Enfim, pensei, vou comer isso. Comi todo o pacote, era daquele pacote maiorzinho, não era aquele pequenininho. Comi todo o pacote, passei pela cozinha, assim, salgada ao extremo e vi uma laranja. Eu pensei, vou comer essa laranja, uma laranja de umbigo. Comi a laranja. Então, assim, entre as 4 da tarde e as 5 da tarde, eu comi tudo isso. Foi um episódio de compulsão? Não foi. Porque eu não tive nenhum momento sensação de perda de controle, né? E a quantidade, apesar de ter sido uma quantidade maior do que eu geralmente consumo, não chega a um episódio de compulsão. Foi um episódio de exagero. E foi consciente. Eu decidi ter esse episódio. Calculei que eu ia comer tudo isso? Não, mas eu fui comendo e eu aceitei isso. Então, terminado tudo isso que eu comi doce, eu comi salgado crocante, que me ajudou nessa questão emocional, e ainda terminei com algo suculento, que foi a laranja. Como eu me senti depois disso? Sinceramente, normal. Por quê? Né? Agora vem a outra questão, né? O que eu faço depois de um episódio de exagero? O que as pessoas normalmente fazem?
Elas se sentem culpadas, não só se sentem, elas realmente se culpam, elas se frustram, elas ficam com raiva e elas tendem a ter vontade de punir o corpo, né? No sentido de agora eu vou fazer uma restrição, ou eu nunca mais vou comer isso, ou eu nunca mais vou fazer aquilo. É algo muito pesado e negativo, de certa forma, bem agressivo, né? Mas eu me trabalho há anos, eu trabalho com isso há anos e eu acho, com tudo que eu já aprendi, com tudo que eu vivenciei, com tudo que eu estudo, eu não acho, eu tenho a certeza de que a culpa, ela existe, ela vem para que a gente não sinta. Ela vem para tirar a nossa responsabilidade sobre o que aconteceu. Eu tenho aqui uma situação que eu acho bem boa para isso, que fala assim: ninguém é livre depois do ato. Somos livres apenas antes de cometê-lo. É uma frase do Bert Hellinger. E ela é muito real. Porque a gente tem uma escolha antes de agir, antes de começar a comer. Eu tinha uma escolha: seguir o corpo ou ceder às emoções e os pensamentos. E eu decidi seguir o corpo, seguir os pensamentos e as emoções. Então, depois que eu comecei a comer, eu não tenho mais como mudar isso, né? Eu não sou mais livre para, por exemplo, assim, voltar no tempo. Isso não existe. O que acontece é que eu tenho que assumir as consequências. Eu tenho que me responsabilizar pela minha decisão daquele ato. Né? Depois que eu cometi o ato, eu não sou mais livre. Eu sou livre antes de cometer ele, porque ali eu tenho uma escolha. Depois eu tenho consequências e responsabilidades. Então, por exemplo, a culpa, ela vem para tu te sentir mal com o que tu fez, te punir pelo que tu fez e te tirar de olhar para as consequências e tirar a tua responsabilidade. Tá? Então, o que é real? É real que eu fiz. Como eu me senti depois? Eu me senti estufada, eu me senti pesada, né, fisicamente, eu me senti inchada, provavelmente eu vou me sentir inchada hoje, amanhã ainda, talvez, né? E essas foram as minhas sensações. Mas ok, foi uma decisão e eu vou me responsabilizar por essa decisão e vou assumir as consequências. Eu estou me sentindo assim? Ok. Ok. Ah, mas e a culpa? A culpa não vem quando a gente assume a responsabilidade. Não vou dizer que se chega nesse ponto de assumir a culpa, assumir a responsabilidade e as consequências dos atos, assim, porque eu decidi. Como eu falei, eu trabalho com isso, eu me trabalho há um certo tempo e agora eu consigo lidar com isso. Por exemplo, só para vocês terem uma noção de que geralmente os pacientes, os meus clientes, eles começam a sentir esse momento de abandonar a culpa e assumir a responsabilidade, alguns 1 mês e meio depois, 2, né, no decorrer dos atendimentos, no decorrer do entendimento dessa situação, começam a verdadeiramente sentir isso e se libertar da culpa e assumir suas responsabilidades. Então, isso não é uma coisa ruim. Nossa, gente, se libertar da culpa é, assim, algo incrível. E aí, então, existe um período de tempo, né? Claro, tem pessoas que levam mais tempo, tem pessoas que levam menos tempo, mas mais ou menos 1 mês e meio a 2. Para que a pessoa consiga lidar com essa situação sem culpa, frustração, enfim. E o entendimento também de que esses são episódios isolados que acontecem eventualmente, né? E não o tempo todo. Quando acontece o tempo todo, significa que eu ainda não estou olhando para isso com clareza, né? Eu preciso me curar, eu preciso me trabalhar. E é muito bom ser curado disso, é muito bom tu poder exagerar às vezes e não te sentir mal por isso. Mas o que eu faço agora? Tá bom, eu exagerei,
me sentir culpado ou não, depende de onde eu estou nesse processo. Mas o que eu faço com isso agora, né? Eu senti todas aquelas sensações, peso, inchaço, eu senti estufamento, desconforto físico, mas e aí? E agora? Né? Como eu resolvo isso? Esperando a fome vir. Porque o que acontece com a maioria das pessoas quando elas enfiam o pé na jaca e simplesmente jaquei, né? Já que eu jaquei. E o que acontece? As pessoas exageraram ali, na próxima refeição elas comem, porque é o horário de comer, ou porque alguém quis jantar, quis fazer outra coisa e elas vão participar junto, ou porque simplesmente elas abriram a porteira e agora elas vão parar de comer só quando elas não aguentarem mais, literalmente. Então, o que acontece? Esse é o problema, porque daí às vezes se estendem dias, semanas, meses, e a pessoa só consegue parar depois que ela toma um susto e se dá conta de, meu Deus, agora o meu peso mudou, as pessoas estão vendo, eu ganhei peso, eu engordei e agora sim eu preciso parar com isso. E esse é o erro. Por quê? Porque tu precisa parar logo depois. Sabe, eu cometi o exagero, ok, beleza, aconteceu, eu decidi, me responsabilizo, então agora eu vou esperar a minha fome. Eu não vou comer só porque é a janta. Eu não tô com fome. Então eu não vou comer ali. Mas toda a minha família quer comer, porque me chamaram para jantar, porque é aniversário de um amigo. Ok, vai lá, participa, toma uma água, toma um chazinho, um cafezinho, sabe? Mas não come, porque tu não tá com fome. Aí tu volta, né? Tudo bem, eu escolhi vivenciar a comida, mas agora eu vou voltar pro normal. Então, por exemplo, depois daquele meu exagero, só para continuar com o relato, eu não jantei, tomei só um chazinho, fui dormir, acordei ainda sem fome e estou esperando, né? Provavelmente a minha fome vai vir daqui a pouco, mas até agora ela não veio e eu estou esperando. Então, isso já regula o organismo de novo. O corpo consegue lidar com isso, consegue lidar com um momento de exagero e depois voltar à rotina. Ele não consegue lidar com um momento de exagero que dura meses. Isso não. Mas então eu exagerei do feriadão, né? Que é justamente por isso que a gente tá falando também sobre isso, porque a gente veio de um feriadão estendido onde a chance das pessoas exagerarem é muito grande. Então eu vim de um feriadão estendido onde eu exagerei várias vezes. Que como eu posso fazer agora, né? A semana inteira eu vou comer super leve, vou comer só salada, fruta, para equilibrar o meu corpo. Não precisa disso, gente. Espera a fome chegar. Quando a fome chegou, vai lá e come na tua rotina normal, sem precisar restringir, sem precisar fazer jejum intermitente, sem precisar nada. Só respeita o teu corpo, né? Eu exagerei aqui, não significa que eu tenho que exagerar sempre. Foi um momento. Exagerei, agora eu volto à minha rotina normal. E para isso a gente tem que estar consciente sobre a nossa relação com a comida, sobre os nossos gatilhos, sobre os recursos que a gente tem para lidar com as vontades, com os exageros. Então, o que é importante que vocês entendam, né? Que não tem problema exagerar de vez em quando. Nós somos seres humanos, isso faz parte. O comer emocional é natural ao ser humano, então ele faz parte. As defesas, né, os comportamentos, os mecanismos de defesa, eles fazem parte do ser humano. A restrição, né, faz parte da nossa cultura, então tá tudo bem, né? Apesar dela ser uma escolha, ela faz parte da cultura. Então, tá tudo bem. Os exageros, essas questões todas acontecem. Isso faz parte da nossa natureza. A questão é o como eu lido com isso após. O quanto tempo eu deixo isso acontecer. Porque, uma vez eu tive um impulso emocional e comi. Mas esse impulso, ele vem e vai. Ele não fica ali um mês inteiro,
A não ser que eu esteja muito inconsciente, mas aí eu preciso me trabalhar, eu preciso trabalhar autoconhecimento, eu preciso trabalhar minha relação com a comida, e tudo isso esclarece e se resolve. A questão é, né, fazendo um apanhado geral, baseado não só no meu relato, porque o meu relato, ele vem também, como eu falei, de um tempo de experiência, mas o fato de exagerar é comum a todo mundo, né? Essa semana foi o tema no consultório, né? O que eu faço agora pós feriadão estendido? Será que eu tenho que passar pão e água? Pão e água não, porque pão não pode, é só água, tá, gente? Enfim, a questão é, não, eu só preciso, ok, exagerei, vou assumir as consequências disso, sim, vou me olhar no espelho, vou me achar mais inchada, a roupa talvez não vai ficar tão legal, sim, faz parte da minha decisão de enfiar o pé na jaca, mas eu vou voltar para minha rotina de alimentação normal. Eu vou esperar minha fome, e assim que a fome vier, eu vou seguir comendo normalmente. Porque o meu corpo vai se regular, e aquela sensação de inchaço, de que a roupa não ficou tão boa, ela passa em 2 dias. E tudo volta ao normal. Então calma, gente, não precisa se desesperar. É só voltar à rotina. É só olhar para isso com responsabilidade. Mas para conseguir voltar à rotina, é preciso sair um pouco desse lugar de culpa, né? Porque, como eu disse, a culpa é uma fuga para olhar para a realidade da responsabilidade. Eu assumo a responsabilidade por ter enfiado o pé na jaca. A culpa, ela não deixa a gente ali. Tu não sente essa responsabilidade, tu fica só ali, porque eu fiz, eu não deveria, não posso, porque agora eu vou engordar, porque agora é isso, e tu não te responsabiliza. E a culpa te joga para um outro episódio de exagero, para um outro, para um outro e para um outro. Então, calma. Assume a tua responsabilidade pelo pé na jaca, né? Assume as consequências daquele pé na jaca. Espera a tua fome e assim que a fome vier, segue a tua rotina normalmente. É isso que a gente faz depois de enfiar o pé na jaca. Não tô dizendo que é super fácil, mas eu tô dizendo que quanto mais a gente se conscientiza disso, mais rápido a gente consegue voltar para nossa rotina, para o nosso bem-estar. Então, um pé na jaca não é motivo para 100 enfiadas no pé na jaca. Ele é só um. E tá tudo bem, somos seres humanos. Então, gente, relaxem. Vivam a vida de vocês, se divirtam, façam as suas escolhas e arquem com as responsabilidades dessas escolhas. Porque ter a responsabilidade dessa escolha não é algo pesado, sabe? Não é algo que precisa ser, assim, um fardo. Porque às vezes as pessoas entendem que ter a responsabilidade é carregar um fardo. Não, ter a responsabilidade te traz possibilidade de escolher pelo sim e pelo não. E às vezes a gente escolhe o sim, às vezes a gente escolhe o não. E tá tudo bem. Isso traz, na verdade, muito alívio. Muito alívio. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês entendam que é normal e que a gente precisa aprender a lidar com isso de uma forma mais saudável, né? Porque, como eu falei, enfiar o pé na jaca é o ponto crucial entre seguir olhando e cuidando da relação com a comida ou desistir e literalmente assim se jogar e descobrir 1 ano, 2 depois, né? Então ele é o ponto que define se eu continuo ou se eu desisto. E não tem por que ele ser o ponto da desistência, né? Ele pode ser sempre o ponto do seguir. Ok, agora eu sigo. E não do azar, agora eu desisto. E essa questão não esqueçam da questão da responsabilidade, ela é principal. Abandonar a culpa e assumir a responsabilidade. Faz toda a diferença. Eu espero muito que esse conteúdo tenha sido bom para vocês, que tenha trazido insights e que consiga ser um norte
para vocês de onde eu preciso olhar e o que eu preciso mudar. Qual a forma que eu preciso encarar diferente, né? Qual é o ponto em que eu preciso trabalhar mais ou qual o ponto que já está ok e aí passar para o próximo, certo, gente? Até porque, assim, vem mais feriado por aí, semana que vem já tem. E nas próximas também, e fim de semana sempre tá aí, porque geralmente são os dias que as pessoas se permitem exagerar mais. Então, espero muito que vocês tenham um dia ótimo e que essa conversa seja um ponto de transformação na vida de vocês, certo? Ela vai ficar gravada aqui, então se vocês quiserem compartilhar depois, assistir desde o início, assistir de novo várias vezes, fiquem à vontade, gente, eu vou adorar, tá? Quanto mais pessoas tiverem acesso ao conteúdo, mais pessoas se libertam das culpas e das frustrações em relação à alimentação. Um ótimo dia para vocês. A Fê colocou aqui, né? Maravilhosa, Marília, sempre com uma abordagem cheia de conteúdo e sentido sobre a nossa relação com a alimentação. Isso aí. Eu tento sempre trazer conteúdo de valor para vocês, para que vocês se sintam donas da alimentação e da vida de vocês. Que não tenham que seguir aterrorizadas e cheias de regras. Obrigada, Fê. A Marina colocou aqui também, né? Que dica de ouro. Obrigado, Marina. Como eu disse, eu sempre tento trazer aqui para vocês um conteúdo de valor. Essa é sempre a ideia. Transformação e liberdade. Um ótimo dia para vocês, gente. Até a próxima. Daqui a 15 dias tem outra. Beijão.